Olá, pessoal, mais um episódio do Na Casa do Povo, podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas, que é um bate-papo um pouco saindo da formalidade do dia a dia de um parlamentar. Aqui a gente conta a história de homens e mulheres que vieram do povo e que hoje exercem aqui um cargo, falando um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história. Quem é essa pessoa por trás do vereador que atua aqui no Legislativo Campineiro? E o nosso convidado de hoje é o vereador Fernando Mendes. E antes até de eu começar esse bate-papo, eu vou fazer, como é de costume aqui, a minha audiodescrição. Eu sou Mirna Abreu, uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras, tenho 1,55 m, hoje estou vestida com uma roupa jeans. Ao meu fundo nós temos aqui o cenário do podcast Na Casa do Povo, que é um cenário todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso podcast, escrito Na Casa do Povo, em branco, em azul. Vereador Fernando Mendes, Bispo Fernando Mendes, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu já convido o senhor a fazer a sua áudio e autodescrição. Muito obrigado, Mirna, meus agradecimentos por esse convite que é importante para que a gente possa, de uma forma, como foi falada aí, mais deliberada, conversar com as pessoas. Eu sou Fernando Mendes, Fernando César Mendes, um brasileiro casado, pai de 3 filhos, já com 63 anos de idade, tive oportunidade de morar em muitos países, por conta do trabalho evangelístico, do trabalho da nossa Igreja Universal, e hoje estou aqui como um vereador eleito e reeleito e gostaria muito de falar um pouco da minha vida. Bom, então aqui eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma informação inicial que o senhor é de São Luís do Maranhão, filho mais novo de 4 irmãos, foi criado por uma mãe adotiva e depois foi para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar um pouquinho dessa história, conta pra gente. Exatamente, filho de quatro irmãos, eu era o mais jovem, o mais bonito também, porém, por ser o caçula, a minha mãe foi para o Rio de Janeiro e me deixou com uma mãe adotiva. E quando eu estava com 16 para 17 anos, as pessoas que me criaram me colocaram numa linha bem rígida. Isso foi muito importante na minha formação, por conta de ter estudado. Tanto é que com 17 anos, antes de ir para o Rio de Janeiro, eu tinha feito vestibular. Eu tinha passado para economia. Mas como treineiro ou valendo? Não, valendo. Eu tinha 17 anos ainda. Como eu nasci em dezembro, então completa o ano sempre. Eu ia completar 18 ainda em dezembro e fiz o vestibular para economia com uma opção de ciências contábeis. Foi o meu primeiro objetivo, foi o meu primeiro desafio no estudo, E fui para o Rio de Janeiro logo um tempo depois. Aí foi que eu fui mesmo conhecer os meus pais verdadeiros, a minha mãe verdadeira, meu pai tinha falecido. Mas tudo isso dentro de uma concordância, não teve briga com quem me criou, até acharam interessante eu poder ir para o Rio de Janeiro. Ter essa experiência, Exatamente, crescer mais na vida. E no Rio de Janeiro não foi bem aquilo que a gente imaginava, para mim, no caso. Primeiro que a minha mãe, eu até brincava com ela, minha mãe também agora já é falecida, mas eu brincava que ela tinha dito que morava no Rio de Janeiro, mas quando eu cheguei eu fui morar em Queimados, depois de Nova Iguaçu, bem fora do Rio de Janeiro que eu conhecia na televisão. Porque todo mundo pensa que o Rio de Janeiro é a capital, Maracanã, Copacabana, Tijuca, então isso era o Rio de Janeiro que a televisão mostrava lá naquela época para os maranhenses, para o Nordeste de um modo geral. E passando isso, eu passei 2 anos para me organizar, para trabalhar. Quando eu fui abrir minha matrícula para aquilo que eu tinha conquistado, passado no vestibular, eu tinha perdido o prazo, só podia passar 2 anos, uma matrícula trancada, assim era a regra. Sim. Em São Luís do Maranhão, na época, não sei nem se ainda é assim. E na época eu fiz, existia 2 faculdades no Maranhão, 2 universidades, elas mudaram, hoje é outro nome, e a que eu fiz, a Fundação Universitária Maranhense, ela deixou de existir,
e eu perdi essa oportunidade, vamos dizer assim, de começar naquele período. Então, no Rio de Janeiro eu apenas trabalhei mais, fiz um curso, inclusive, lá no Senai, no Senac, mas com relação a essa questão voltada aos meus pais, né, foi muito importante eu ter ido para o Rio de Janeiro, porque foi a questão de trabalho que me fez me desenvolver. Inclusive, eu comecei o trabalho nas Sendas, lá no Rio de Janeiro, e em seguida vim para São Paulo. Assim que eu saí do Rio de Janeiro, por volta de 1980 para 81, eu vim para São Paulo. Mas aí veio também com a mãe ou falou, não, é hora de voar? A hora de voar, amigos, né? Olha, você está aí no Rio de Janeiro, vem para São Paulo que tem mais oportunidade de trabalho. E chegando no Rio de Janeiro, eu trabalhei praticamente em uma empresa só. Eu fui trabalhar no Carrefour Comércio e Indústria, na época, e com 2 anos depois que eu estava no Carrefour, eu me tornei gerente na empresa. Da capital paulista. Lá na Vila Maria, aquele Carrefour que tem ali perto da ponte da Vila Maria, eu trabalhei ali 8 anos. Sim. E só saí de lá para a igreja. Entendi. Saí de lá para ser pastor na Igreja Universal. Né? Ali eu fiquei todo o meu tempo trabalhando, foi uma boa organização de trabalho. Eu fui um dos gerentes mais jovens da empresa na época, desenvolvi mais meus estudos, e foi assim, casei, né? Então, naquele período, tentou fazer novamente faculdade, prestou vestibular ou não? Não, eu fiz logo em seguida, assim, depois que eu entrei na igreja, eu fiz administração de empresas, e agora, mais recente, eu fiz gestão pública, né? Ainda nesse trabalho foi onde o senhor conheceu sua esposa? Exatamente. Ela trabalhava lá também? Ela veio de São Luís, sabe? Depois que eu saí do Rio de Janeiro, que ficou sabendo que eu vim para São Paulo, nós começamos a namorar, eu tinha ainda 15 anos de idade. Então era namoro de adolescente. Namoro de adolescentes, então era uma das minhas primeiras namoradas. E quando eu saí, fui para o Rio de Janeiro, a gente ficou correspondendo na carta, né, que era a única maneira. Quando eu fui para São Paulo, ela veio, nós nos juntamos, moramos juntos 2 anos e em seguida casamos. Sim. Então eu fiz agora em fevereiro de 2023, nós fizemos 40 anos de casados. Né? Entendi. Então foi ela trabalhava de um lado e eu do outro, foi um grande esforço, né, de trabalho, aprendemos a ter consciência de família, que eu não tinha. A gente casa, mas faz um monte de bobagem, um monte de besteiras. Sim. Mas foi, inclusive, um dos motivos de eu ir para a igreja era a questão familiar. Né? Porque você trabalha num Quem foi primeiro para a igreja, o senhor ou ela? Minha esposa foi, assim que nós casamos, ela já frequentava a igreja, eu fui 2 anos depois, em 85. Entendi. Fiz agora 38 anos na igreja agora, com acho que 33 anos de pastor já. E como foi essa questão de frequentar a igreja e depois passar a pastorar? Como que é isso? Na verdade, a vida vai nos ensinando, né? Eu não jamais, quando eu estava, por exemplo, em São Luís, ou quando eu fui para o Rio de Janeiro, não pensava nem em ser pastor, não pensava em ser vereador, estar na política, não pensa em nada disso. A gente pensava em progredir, prosperar, crescer, desenvolver, ter uma empresa ou ser um gerente, né, que estava muito em moda ser gerente, ser o diretor, fazer o seu curso, né? Mas quando nós casamos, eu casei, mas eu tinha praticamente uma vida de solteiro, né? A gente casa e quer ter vida de solteiro. Muita gente age assim, isso fez com que houvesse alguns conflitos da família. Com certeza. Eu casei muito jovem, né? Com 22 para 23 anos nós casamos. Fiz 63 anos agora, eu casei com 22 anos, exatamente. Então, e a minha esposa também tinha um problema de saúde. Ela desmaiava assim do nada e ninguém sabia o que era. E foi indo para a igreja que falaram, ela tem um problema espiritual, precisa de oração, precisa de proteção. E eu tinha uma forma muito, muito bruta de rejeição a qualquer coisa que tivesse a ver com religião, não importava qual. Eu desprezava qualquer coisa, podia ser católica, espírita, evangélica, eu entendi o seguinte: Deus é o meu trabalho, o meu Mas salário. O senhor era que as pessoas chamam de ateu, ou o senhor acreditava em Deus, mas não queria a religião? Da minha maneira, acreditava em Deus da minha maneira, ia em igreja quando tinha um casamento, quando tinha um aniversário, quando tinha uma festividade, um batizado, algum tipo de consideração com alguém que convidava, mas assim, para seguir, não, eu não tinha nenhum tipo de interesse ou disposição, mas foi vendo a mudança na minha esposa,
e também alguns problemas que a gente mesmo foi causando, eu mesmo causava com a minha, vamos dizer assim, meu entendimento de liberdade, tipo, ó, eu trabalho, eu dou o melhor em casa, então... Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Exatamente. Então, em cima disso, eu comecei a ir na igreja assim, com ela ia, né? E ali você começa a conversar com pessoas, obreiros, pastores, encontrei amigos, né? Pô, você está aqui, caramba, quem diria, né? É. E dali eu comecei a compreender que tinha uma vida que poderia melhorar para mim, e eu comecei a seguir a igreja. A igreja sempre foi voltada muito ao esporte, eu gostava de futebol e tinha jogo dos próprios membros, e ali eu fui me enturmando. Quando eu vi, eu já estava participando de reuniões de candidatos a obreiros, de Força Jovem, de pessoas que queriam fazer visita a quem estava no hospital. São os ministérios que eles falam? São vários trabalhos que tem, né? Então eu comecei, hoje são chamados de grupos, né? Nós temos muitos grupos, né? Inclusive agora fizemos um grupo da saúde aí muito grande, de honrarias a pessoas da saúde. Então, quando eu me dei por mim, eu estava muito envolvido já com essa questão espiritual, eu tinha uma compreensão, eu sempre fui muito ordeiro, tipo, de respeitar a minha vez, de ter disciplina. Sempre tive uma consciência de disciplina. Até por aquela criação rígida que o senhor mencionou. Exatamente. E a própria igreja tinha ali uma linha de disciplina. E por conta disso, eu comecei a ver seriedade no trabalho. E quando eu vi, eu já estava de obreiro, e depois fui chamado, se eu não tinha interesse de ser um pastor, de entender. Só que só as pessoas lembravam, olha, só que a partir do momento que você entrar para ser um pastor mesmo, você e sua esposa, aí você logo pode ser chamado para outro país, para outro estado. Nunca vou sair daqui, vou ficar por aqui, né? E o que aconteceu é que depois eu tive uma grande oportunidade de morar em muitos estados no Brasil. Sim. E também fora do Brasil. Tudo através da igreja, mas tudo começou lá atrás, uma grande mudança que a gente teve no pensamento e no comportamento também. Quando, nesse meio tempo, como veio aí a formação e o nascimento dos filhos? Foi todo nesse processo? Exato. O nascimento dos filhos vieram ainda antes de ser pastor. Né? Tá. Mas já na igreja, ou não? Já na igreja. Tá. Já na igreja. Então, os filhos nasceram e foram apresentados na própria igreja. E o senhor disse que tem três filhos. Eu tenho 2 filhos com a minha esposa, tenho um daquela época que era mais todo reconhecido, tudo direitinho, todos se falam, todos se conversam, todos adultos, né? Todos os meus filhos têm acima de 30, acho que a menina é a mais nova, tem 34, um tem 35, outro tem 36, então tá tudo ali muito próximo, e todos são amigos, todos se conversam. Mas, como falei, o motivo de ir para a igreja foi um motivo familiar. Hoje, inclusive, eu faço muitas orações pela família, tenho um trabalho muito voltado para as famílias, lembrando como eu era lá atrás, como é importante conversar com o marido, com o casal, com o filho, né, com o jovem. Mas os filhos todos cresceram dentro dessa linha da fé. Certo. E essa questão dessa oportunidade, olha... você vai ser o pastor dessa igreja? Não, vou ficar por aqui mesmo. Quando veio essa oportunidade de... Não, você tem uma missão fora do país. Como que foi receber essa missão? Deu aquele frio na barriga? Como que foi isso? Olha, eu saí de São Paulo, eu fiquei em São Paulo acho que 10 anos trabalhando. Guarulhos, aqui, acolá. Vim para Campinas em 93, fiquei de 93 a 96... aqui em Campinas, inauguramos algumas igrejas aqui, Campos Sales, Campos Sales foi a primeira aqui na cidade, não foi? Barão de Jaguara foi a primeira, depois foi a Regente Feijó, que nós inauguramos, compramos ali a Campos Sales, Cine Carlos Gomes, depois eu já estava fora daqui, mas participei da compra da garagem de ônibus, onde é a Avenida João Jorge ali era uma garagem de ônibus. Que hoje é a catedral. É a catedral nossa, né? Aí depois inauguramos Campos Elíseos, aí eu fui daqui para Franca, de Franca fui para Rio Preto, Ribeirão Preto, fui para Rio Bonito, em São Paulo, de Rio Bonito eu fui para Alagoas, fui tomar conta do estado lá em Alagoas, de Alagoas eu fui tomar conta do estado em Manaus, no Amazonas, que é na capital, em Manaus. Participei da construção da catedral de lá, e um belo dia eu recebi uma ligação
depois do almoço, mais ou menos 1h30, 2 da tarde, a liderança da igreja me ligou, né? Como é que estão as coisas aí? Tá bom? Tá bem. Tá. Você vai para fora do país, tá? E era uma época bem complicada, bem difícil, porque eu acho que foi mês de março, fevereiro para março. Nós tínhamos, vamos dizer assim, tido uma guerra muito grande para conseguir colocar as crianças na escola. Né? E aí que conseguimos colocar, um mês depois teve que ir lá dizer que ia sair, eles quiseram até processar a gente, como é que pode? E nós fomos para Israel. Lá era para trabalhar numa igreja já estabelecida ou não? Ia abrir uma igreja em Israel? Abrir um trabalho em Israel. Tá. Você vai para lá, veja o que você precisa, procura a embaixada, te familiariza, procura estudar a língua. Foi assim, tudo. Foi assim. Uma coisa. Eu tinha, nós conduzimos muita coisa para o lado espiritual. Antes de eu ir para Israel, para morar em Israel, onde eu fiquei 8 anos lá, eu já tinha ido algumas vezes em caravanas do grupo da igreja. Sim. Que reuniam pessoas do Brasil todo, da América do Sul, da Europa, da América Central, e fazia aqueles grupos grandes. E em uma dessas viagens, alguns amigos nossos, eu falei, eu vou falar essa língua. Eu quero falar essa língua, eu não sei o que esses caras estão falando, não sei se estão zombando da gente. E aí eu comecei, naquela época era máquina fotográfica, que você tinha que levar o filme, né? Sim. Então eu peguei e comprei uns filmes para bater foto só de placas, assim, não bati foto de ninguém, só bati foto de placas. Inclusive eu tenho essas fotos até hoje. Tipo assim, eu olhava uma placa, eu batia a foto, porque tinha muitos avisos. Só que eu não entendia nada. Eu falei, eu vou ler tudo isso aqui, eu vou estudar e vou ler esses avisos. Aí hoje eu vejo, proibido isso, proibido aquilo, ponto de ônibus, coisas assim, né? Sim. Então nós conseguimos, eu trouxe isso para cá e comecei a estudar hebraico no Brasil. Me informei como é que fazia onde ensinava hebraico. Eu morava em São Paulo nessa época, e me falaram que eu tinha que ir na Hebraica, ali nos Jardins. Eu fui na Hebraica, conversei lá, eles me atenderam e falaram, para você entrar aqui para estudar, um judeu, membro aqui do grupo, tem que te apresentar. E na época a igreja comprava, até hoje compra, muito da madeireira Léo. E o Léo é um judeu, é um grupo de judeus, e ele, eu lhe apresento, aí assinou a carta e mandou para lá. Eu fui e comecei a estudar uma vez por semana. Para entender as letras, o alfabeto, formar algumas frases, né? Foi assim que começou a minha vida no hebraico, né? Entendi. Aí, um belo dia, só que você, quando está aprendendo alguma coisa, você começa a falar com as pessoas, né? Shalom para lá, shalom para cá, e o pessoal... Falaram para o pessoal da igreja assim, olha, eu acho que o Fernando ele tem uma inclinação para esse negócio aí de hebraico. E a direção da igreja ali, já tudo preparado por Deus, você vai para Israel, te vira lá, fortalece o que você já sabe, né, que você já começou a aprender, e foi assim que nós fomos para Israel. Chegamos, tinha uma família lá que nos recebeu e nos deu os primeiros passos, e nós contratamos lá um professor brasileiro que morava muitos anos lá, que era um reserva lá do Exército, e ele sentou com a gente, começou a nos ensinar, e o que eu aprendi eu ensinava minha família, né? Então era uma coisa... Era um estudo. Era um estudo, era bem interessante isso, né? Inclusive, a gente tem aqui, olha, um testemunhal da sua família justamente nesse viés do estudar. Né? Que foi algo que o senhor falou desde o início, olha, fiz o vestibular já com 17 anos, tal, não fez a faculdade, mas estudou muito e gosta de estudar muito, e parece que isso aí permeou bastante coisa na sua vida e na vida da sua família. E a gente vai ver agora um desses depoimentos, vamos lá? Eu vim aqui falar um pouco sobre o Fernando. O Fernando, eu não tenho muita dificuldade para falar dele, porque por estarmos casados há 40 anos, né? Então eu sei muito sobre ele, né? E na verdade, o Fernando é uma pessoa assim que ele é muito caseiro, ele não gosta muito de sair, ama a nossa comida e também detesta peixe, não come peixe de jeito nenhum. Mas sim, de hobby, assim, que eu posso dizer do meu esposo, que ele ama estudar, né?
ama estudar e no início, assim, ainda muito jovem, ele queria estudar japonês, né? E aí depois não deu certo e ele foi estudar hebraico, enfim. Fomos para uma missão e nessa missão ficamos lá um pouco mais de 8 anos. Depois recebemos uma outra missão de ir para a Grécia. E lá foi outro desafio, uma outra língua milenar, né? Mas como ele ama desafios, eu creio que tirou de letra. E uma coisa que eu achei muito interessante foi quando aconteceu um fato de que ele não sabia como ia fazer para chamar a atenção das pessoas, né? Para dizer, olha, aqui vai ter uma igreja nova, aqui vai ter um lugar, um ponto de oração, onde a gente vai estar fazendo, né, um trabalho evangelístico, né? E como vocês sabem, além de vereador, ele é pastor, né? E aí, ele simplesmente, dentro do ônibus, deu um grito. Quem aqui fala português? Aquilo foi algo inusitado, até eu me surpreendi, né? Então ele tem essa determinação dentro dele, né? Algo que ele gosta muito, né? É de falar do Senhor Jesus, né? E esse desafio que ele enfrentou foi uma grande superação, não só para ele, mas para toda a família, porque hoje os filhos falam vários idiomas por causa dele, que ele sempre incentivou as crianças a estudar. Um forte abraço para todos. Vai aí um pouquinho do Fernando, tá bom? Deus abençoe. Olha, já o testemunho da Maria de Fátima. Isso. Então, que história é essa de dar esse grito lá no ônibus? Não, foi assim. Quando nós fomos para a Grécia... Ó, gente, a partir de agora a gente trouxe aqui, a produção trouxe, inclusive essa caneca do senhor, viu? Que bom, ó, na Casa do Povo, fica de presente para o senhor. Muito obrigado. Então, quando nós fomos para a Grécia, eu estava saindo de Israel, depois de quase 7 anos, 8 anos eu estava já em Israel, e fui para uma reunião em Paris. Todos os líderes de países se reuniram da Igreja Universal. Nós estávamos com toda a Europa, toda a África que fala português, a Europa, praticamente todo dos Estados Unidos. Nós nos reunimos em Paris e a direção da igreja, o bispo perguntou assim, quem está há mais de 10 anos fora do Brasil? Quem está... aliás, ele fez a pergunta, nós recebemos algumas ligações da Grécia e precisamos abrir uma igreja lá. E perguntaram qual o país mais perto da Grécia. Então era ou Itália ou Israel, né? Então o mais perto mesmo é 1h20 de Tel Aviv a Atenas. É uma ponte aérea. Então falaram, não, Israel é do lado, Israel é perto. Então vai para a Grécia, vai para lá. Fica lá uns dias, organiza lá e depois muda, vai alguém para o teu lugar em Israel. Foi assim que nós fomos. E aí, depois que eu estava com a família já na Grécia, nós tínhamos que evangelizar, mas eu não falava grego, então você começa... Como é que você começa um trabalho em um país? Você vai para as embaixadas. Vai nas embaixadas, pega onde as pessoas se organizam, você começa pelo seu idioma e depois você chega no outro. Tá. Eu fui estudar o grego, né? Saí de uma língua bem complicada, que é o hebraico, fui para o grego, né? Mais complicado ainda. Mas só que eu tinha que fazer a igreja acontecer. O que eu fiz? Nós fomos, não era ônibus, era o ponto final do trem, da linha do metrô interligado, lá na Grécia, num lugar chamado Pireás. Aí eu cheguei no trem, no vagão, todas as pessoas sentadas, aí eu chegava, batia a palma. Quem aqui fala português? Aí ficava todo mundo olhando um para o outro assim, sempre tinha alguém que falava português. Aí ele dizia, eu falo. Não, você mora aqui? Não, eu moro. Então, eu estou abrindo uma igreja, assim, está aqui o cartão, entre em contato, me dá o teu número, era assim. Ou então a pessoa falava português, mas era turista. Não, eu estou aqui, então não interessava. Tinha que morar lá. Tinha que morar lá. Então, assim, nós iniciamos a igreja, na Grécia, conversando com pessoas dessa forma. Sim. Você despertava, não tinha ninguém, eu ia para o outro vagão e assim a gente ia. Conseguimos fazer, encontramos inclusive pessoas que nos conheciam. Peraí, você não é assim,
Não, tem uma pessoa aqui na Grécia que te conhece, e assim nós abrimos boca a boca mesmo. Boca a boca mesmo, nós conseguimos abrir o trabalho na Grécia, e inclusive depois que vocês vão colocar fotos aí, nós abrimos o trabalho na Grécia, levantamos obreiros, fiquei pouco tempo. A gente vai daqui a pouquinho mostrar, mas antes tem mais história dessa de estudar e essa dedicação do senhor à questão de aprender línguas e o quanto isso influenciou a vida dos seus filhos. Vamos lá? Olá, meu nome é Sara, eu vim aqui para falar algumas curiosidades sobre o meu pai. E eu posso falar que ele sempre foi um grande incentivador para estudar. Ele que é uma pessoa que até mesmo nas suas horas vagas, um hobby que ele tem é aprender algo novo. E ele sempre incentivou, tanto a mim como o meu irmão, a minha mãe, a aprender algo novo. Eu lembro que um dia ele falou para mim assim: olha, Sara, você faça uma oração, peça a Deus o que você vai começar a estudar, que idioma, se o inglês ou o hebraico. Nós ainda nem morávamos em Israel e eu fiz uma oração e falei: não, vou estudar hebraico, vou aprender o hebraico. No final das contas eu aprendi os 2 idiomas porque ele me incentivou a isso e hoje em dia, né, eu trabalho com o hebraico graças a ele. Então, um forte abraço, tchau, tchau, shalom. Olha, e além da Sara falar dessa influência, né, do grande incentivador, a gente também tem o Leandro que tem uma história para contar. Vamos lá. Olá, tudo bom? Eu me chamo Leandro e uma das curiosidades que eu gostaria de falar sobre o meu pai é o fato que ele sempre gostou de idioma complicado. Bom, desde pequeno ele tinha colocado a gente para aprender japonês. E foi uma catástrofe, foi um desastre. Era o nakagá pra lá, o nakagá pra cá. E na verdade eu, minha mãe, minha irmã, a gente só se cagava de rir. E era difícil aprender alguma coisa. Mas eu, como muito dedicado, como sempre, aprendi a falar: eu estou com fome, que se fala onakaga sikimasta. Que no caso, no japonês é tudo onakaga alguma coisa. Mas enfim, é isso. E para lascar de vez, a gente acabou aprendendo hebraico, colocou a gente para aprender hebraico e foi a melhor decisão. Bom, isso é uma curiosidade. Meu pai só gosta de idioma complicado, inclusive depois do hebraico ele foi aprender grego. Um forte abraço, tchau, tchau. Léo mora em Londres, está em Londres. Inclusive, ele me mandou agora os vídeos, né, das provas que ele está fazendo. Ele se formou lá em advocacia, está fazendo pós-graduação lá em Londres. A Sara está aqui no Brasil. A Sara está no Brasil, mas sempre volta para lá. Ela ela casou com um rapaz, um menino que tem a nacionalidade espanhola, né? Então a Sara tem a nacionalidade espanhola, mas ela se formou em Israel, ela estudou desde pequena em Israel, quando ela foi com a gente para lá, e ela também agora é professora de hebraico, dá aula coligado lá com a Universidade de Jerusalém, e ela fala muito bem inglês, porque morou também em Londres, né? Ela ficou muito tempo em Londres, então ela conseguiu aprender bastante o inglês. Tá. E essa fase que eles falam que o senhor fez com que eles, né, estudassem, eles ainda eram o quê? Criança, adolescente? Como que era isso? Nós chegamos em Israel, a Sara devia ter 10 ou 11 anos e o Léo 12. Olha, tem uma fotinha do senhor Cândido, vamos ver se é dessa época. Deixa eu ver. Exatamente. Essa época. Exatamente. Não, um pouco depois. Pouco depois, uns 3 anos depois dessa foto aí. Ah, entendi. Também tem Mas eles chegaram pequenos lá. Chegaram pequenos lá. E tem a foto também com a sua esposa. Ela acabou de falar. Aí é Londres. Aí é Londres. É Londres, é. Esse já tinha tido a igreja lá. Isso aí já foi visitando Londres, com eles morando em Londres, tanto a Sara como o Léo, né? Entendi. Exatamente. O senhor falou agora há pouco, inclusive, no início da Universal. Vou pedir para o pessoal falar da missão em Israel, que a gente também tem uma fotinha da missão em Israel, né? Foi assim que a gente chegou lá. Foi assim que chegou lá.
Chegamos, tiramos foto. Essa é a primeira igreja que a gente abriu em Israel. Essa é Israel. Essa é em Israel. Essa foi uma igreja em um local pequeno. Isso aí já tinha mudado para uma outra igreja. Entendi. Ali, Elohim, Neemã, Deus é fiel. Essa igreja era a igreja de Nazaré. Com os obreiros. Com os obreiros. Brasileiros ou não? Brasileiros. Aqui, ó, Sarinha, minha filha. Ah, O Léo, lá na ponta de óculos. aqui, né? certo. E aqui são outros meninos jogadores de futebol. Esse aqui é um jogador de futebol. Esse rapaz hoje é pastor da igreja. Ah, Esses outros devem estar. Um está em Portugal. Todos eles estão na igreja em algum lugar. tá, e depois eu já acho que a gente tem uma fotinha também da Grécia. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aí já é minha esposa e a Sara na Grécia. O que está escrito lá em cima? É O nome da igreja? Pagosmia Synax tá em grego, né? Pagosmia Synax, que seria uma comunidade universal. Pagosmia Synax, comunidade universal. E aqui é Elofório Venicelos é o endereço, né? Entendi. Então, e era um dia que estava nevando muito, que lá neva muito no mês de janeiro. Final de dezembro para janeiro a neve pesa na Grécia. Mas é muito quente a partir de maio para junho, começa a esquentar muito, porque tem muita ilha, né, e tal, mas lá você vive a estação mesmo. Tá, mas todos aqueles nomes, a foto da plaquinha tinha sido antes. Sim. Esse aqui é o nosso último estágio fora do Brasil. Tá. Né? Foi a Grécia. A Grécia foi o último local que eu fiquei. Sim. Depois daí nós voltamos. Ficou quanto tempo na Grécia? Na Grécia eu fiquei só 1 ano e meio. Um ano e pouco, mais ou menos. E depois voltou ao Brasil. Aí voltamos para o Brasil. Eu fiquei 10 anos fora do Brasil. Saí Tá. em 2000, voltei em 2010. Sim. Só que, estando em Israel, aí nós visitamos muitos países, porque todo mês tinha uma reunião de líderes, ora era na Holanda, ora em Portugal, ora Sim. em Paris, então sempre visitando, África do Sul, enfim, isso é um trabalho, cansativo. E o Fernando lá com 17 anos, acho que ele nunca imaginou que isso ia acontecer na vida dele, muito né? menos ser pastor, né? Muito menos teve alguma vocação com a questão de pastoreio, nada. Entendi. Mas foi muito gratificante. Eu lembro que quando nós chegamos em Israel, eu falei, eu vou falar essa língua aqui, eu vou aprender. Porque quando você vai para uma nação, se você vai trabalhar apenas, então você tem uma forma de aprender a língua. Tá. Você aprende em cima daquilo que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com limpeza, então você tem que aprender as coisas palavras que tem a você ver vai com usar limpeza. ali. Você Tá. vai usar com o tempo, mas quando você vai de igreja, você vai ter que atender pessoas. Você vai ter que conversar, você tem que aprender mesmo, tem que estudar. Aí o que eu fiz? Eu criei um método, eu peguei um monte de etiquetas, então eu aprendi, como é que fala xícara em hebraico? Aí eu colava aqui, sefer, eu colocava lá. Espelho, porta, armário. Em tudo tinha eu uma etiquetei etiqueta. a casa inteira. Até o gato eu etiquetei. Mas eu fiz exatamente isso. E depois que decorar, você ia arrancando as etiquetas. Então eu decorei. Mas aí todo mundo da casa decorava tinha que também. decorar. E eu era o metido professor, então eu sentava todo mundo, então o que eu sabia, eu tinha que saber. Entendi. E era mais ou menos assim. Só que aí os filhos foram para a escola. E quando vai para a escola, eles aprendem mais. Aí eles Sim. começaram a corrigir. Ó, você falou isso aqui, é quase isso. É bem... Não é bem isso. Exatamente. Entendi. Mas com 3 anos, é engraçado que lá em Israel foi assim. Com 3 anos que eu estava lá, nós começamos a dar aula. Da aula o quê? De hebraico. Já? Já, em 3 anos eu comecei porque tinha muito brasileiro, tinha muito jogador de futebol, muitas famílias lá. E nós fomos na embaixada e colocamos, olha, aula de hebraico e inglês. Aí então a minha esposa com a minha filha dava aula de inglês e eu dava de hebraico e no final a gente fazia uma oração. Não era dia de culto, era Sim. dia de aula. Mas com isso nós fazíamos 2 trabalhos. O trabalho evangelístico e o trabalho também como se fosse uma ação social. Nós tínhamos brasileiro em Israel que não sabia ler. Eles sabiam apenas falar, eles cumprimentavam, bom dia, isso, aquilo, mas ele não sabia ler o ônibus, se era Tel Aviv, se era outra cidade. Então nós fomos ensinar quem já falava hebraico a ler.
Você acredita? Então, porque primeiro, então, se aprende como falar, português, como né? português. Como a pessoa tem pessoas que não sabem falar, não sabem escrever, mas ela sabe falar. Sim. É como uma criança. Então, nós fomos ensinar ela, então é assim que se escreve Tel Aviv, é assim que, puxa, eu não sabia, eu já vi isso aí. E aí nós começamos, porque nós nos alfabetizamos. Que vocês partiram da rotina, do dia a dia das pessoas, Exatamente. Né? Então, foi muito gratificante a nossa experiência fora do Brasil. Eu não aprendi o grego, eu sei falar algumas coisas, aqueles comentários. Bom e dia. Onde o japonês foi usado nessa história? Precisou em algum momento? Não, o japonês foi assim. Eu era muito interessado no japonês, não sei porquê, mas eu gostava de música japonesa e tal. Tinha muitos filmes japoneses, eu gostava, e eu comecei a aprender, e eu sempre fui família, né? O que eu queria aprender, aprende também, que 4 sabendo é melhor, né? E os meus filhos riam muito. O Leandro... Então a gente ria muito, mas o Léo, ele também, o que ele falou que ele era sempre um problema, porque na escola ele era muito ruim. Entendi. Então ele tinha problema na escola, não queria estudar, ele queria surf, queria outra coisa. Mas quando lá em Israel, ele começou a fazer, ele se formou em Londres, ele trabalhou na BBC de Londres, como que fala? Ele fazia computação gráfica. Entendo. Então ele começou lá, estatal, né, do estado, do governo, a empresa, ele fez um curso e foi chamado, porque ele saiu de Israel. Israel foi uma referência para ele. E assim que ele começou a trabalhar, um tempo depois ele montou um negócio lá para ele sempre foi muito assim determinado, montou um ambiente de trabalho para ele, para fazer sites, para fazer isso, para fazer aquilo. E hoje ele fluiu bem, Sim. Se formou. Hoje ele já atua como advogado lá em Londres na área de importação, exportação, alfândegas. Ele é mais voltado para essa parte aí de pessoas que chegam lá e precisam fazer documento. Comércio exterior. Então ele está crescendo nisso. Mas tudo começou lá atrás da gente, faz fica aí, cima, estuda, né? É importante você estudar. Eu lembro que a gente saía. A gente tomava um ônibus em Tel Aviv, descia e tinha que andar até a igreja. Eu ia falando para ele: você tem que estudar. Se você não estudar, você está perdido. Se você não estudar, você vai aprender, enfim. Então, mas aí meio que criar os filhos também tem essa questão de meio que pastorear os filhos também. Também, porque você fazer discípulo é complicado. É muito difícil, principalmente a criança que sai do seu domínio e vai para a escola. Ela aprende outras coisas, conversa com outras pessoas totalmente fora da sua linha de raciocínio de fé. Mas eu nunca tive assim, problemas com meus filhos, nunca tive nenhum tipo de problema. Tanto é que quando a gente senta assim, a gente tem dificuldade de se unir pessoalmente, né? Só final de ano, algumas épocas que a gente consegue estar juntos. Fora isso, agora né? Ainda bem, né? Mas sempre eles lembram, poxa, eu lembro que você ia dar aula pra gente, ficava falando, tinha que aprender, olha, isso está me servindo agora e tal, né? E eles aprenderam muito mais, né? Sim. Hoje a Sarinha, por exemplo, por ter morado muito tempo também na Espanha, ela ficou Espanha, Londres e Brasil, e Israel. Ela fala muito bem o espanhol, fala muito bem o hebraico, fala muito bem o inglês. Então ela circula muito bem nesses pontos aí. Mas tudo dentro de uma demonstração de que era necessário estudar. Por exemplo, a minha esposa fala que eu sou muito concentrado nisso, mas se eu estou fazendo uma coisa, eu fico concentrado naquilo. Não adianta falar aqui que não vai, né, me tirar. É aquela caixinha que está aberta. Exatamente, eu quero entender isso aqui. E o idioma complicado, ele sempre fala por causa do japonês. Fala, nós vamos aprender japonês, depois nós vamos aprender hebraico, depois grego. Cada vez complicando mais, né? E a volta para o Brasil? Olha, na minha volta para o Brasil foi bem interessante. Foi essa reunião que nós tivemos, o bispo perguntou assim, quem está mais de 10 anos fora do Brasil? Aí tinha o bispo da Itália, o bispo da Suécia, eu que estava na Grécia, tinha um outro na Rússia. Eu lembro que levantaram a mão, vocês todos voltam para o Brasil. Mais ou menos assim. Mas sem saber para onde ia? Sim, não, vão te ligar e te avisar, porque o Brasil a gente entende logo São Paulo, né? Porque é onde está a base da igreja. Aí realmente eu voltei para São Paulo, só que chegando em São Paulo, foi só descer do aeroporto, me apresentei, vai para o Espírito Santo. Aí eu fui lá para Vitória. Chegando em Vitória, eu fiquei, mas já fui avisado, você vai para Vitória para organizar o teu fuso horário.
você não vai ficar lá. Aí chegando, Como assim organizar o fuso horário? porque eu estava 7 horas na frente, né? Tipo assim, entendi. a diferença de horário entre Brasil e Israel, e Brasil e Grécia, é 6 horas, 5 horas, dependendo. Aqui tinha hora. E tinha ficado muito tempo Muito lá. tempo também. Então, quando dava-se 7 horas da noite aqui, eu estava morrendo de sono, não conseguia mais ficar acordado. Porque já era 1h30 da manhã, 1 hora, mais ou menos assim. Entendi. Quando dava 4 da manhã, eu não conseguia ficar deitado, porque já era 10 da manhã. Então precisou desses dias. E por que lá no Espírito Santo? Tem alguma explicação? Não, simplesmente vai para lá e eu fiquei lá. Tá. Tinha um apartamento lá, nós ficamos. Quando deu um mês, você volta para São Paulo e você vai tomar conta da igreja lá do Taboão da Serra, eu lembro bem. Taboão da Serra, ali no final do Santo Amaro, atrás de uma cidadezinha ali, Taboão da Serra, perto da Zona Sul de São Paulo. Então eu fiquei lá, acho que uns 4, 5 meses na igreja direitinho, conseguimos fazer uma reforma que era interessante, e aí de repente surgiu uma situação que me falaram, tá precisando de alguém para tomar conta da administração em Minas Gerais, da administração da igreja. Minas tinha na época 500 e poucas igrejas lá no estado, rádio, televisão, uma série de coisas, jornal, e nós fomos para essa administração. Eu fiquei em Minas, acho que uns 6 a 8 meses, e aí me ligaram e falaram, vai precisar, o administrador do Espírito Santo, onde você ficou um mês lá há pouco tempo atrás, está saindo para assumir, ele tinha formado em advogado, vai precisar do administrador lá no Espírito Santo. Aí eu saí de Minas e fui para o Espírito Santo. E quando veio para Campinas? Não, escuta bem, aí Nossa! Isso do Espírito Santo. Aí, quando eu estava no Espírito Santo, o atual presidente do Partido Republicano, que na época era PRB, assumiu o Marcos Pereira, que é o bispo da igreja que assumiu o partido do PRB. Sim. E falou para mim, olha, eu falei com o bispo que eu queria que você viesse para a política, para me ajudar aí no Espírito Santo, que eu nasci aí e o nosso partido é muito fraco, aí eu queria que você tomasse conta e tal. Aí eu entrei no partido, saí da... Entrou na política. Entrei na Mas política. Já tinha pensado em política antes? Também não, entrei na política partidariamente. Continuo como pastor, mas vai agora também ter uma função política. E aí fiquei, eu acho que 1 ano, passei a eleição de 2012 para vereador, nós conseguimos organizar o partido lá, fizemos bastante vereadores. E aí, quando chegou 2013, o próprio presidente me convidou para ir para Goiás, para tomar conta do partido no estado de Goiás. Aí eu saí e fui para Goiás em 2013. Olha só. Aí participei da eleição de 2014, na reeleição até da então presidente Dilma Rousseff. E quando terminou a eleição, no mês de outubro de 2014, em novembro, eu recebi uma ligação, você vai voltar para Campinas, que você passou lá em 97, 94, você vai voltar para Campinas, porque nós perdemos o vereador que a gente tinha lá, que era em 2012 foi eleito Roberto Alves, em 2014 ele foi eleito deputado federal, e ele falou, a cidade vai ficar sem um vereador. E a gente queria que você fosse para lá começar a fazer um trabalho para 2016. Sim. Isso eu fui avisado em 2014 e eu vim acho que em fevereiro ou março de 2015, aí eu cheguei em Campinas. Só que eu saí de Campinas em 1997, devia ter 700, 800 mil habitantes aqui, e eu voltei, tinha 1.150.000 pessoas, né? Sim. Né? Quer dizer, eu encontrei uma outra cidade. Uma outra Campinas. Uma outra Campinas. Então, eu morava ali na Maria Monteiro, quando eu morei aqui. Eu morava na Maria Monteiro. Inclusive, eu até passei lá para ver o que é a casa. Agora é um negócio de flores, de bombom, na casa que eu morava. E eu falei, caramba, eu morei aí. morei também na Princesa do Oeste, no edifício chamado lá Serra do Japi. Quando você chega, tem o Serra do Japi, morei no 7º andar ali. Então eu encontrei uma outra Campinas, onde eu fui morar no Pissarrão, ali no Parque Prado, era Pissarrão de verdade. Hoje não, tá tudo certinho, tudo organizado. Então eu voltei 20 e poucos anos depois para Campinas. Então eu encontrei uma outra cidade,
Nós deixamos aqui 5 ou 6 igrejas, encontramos 24 igrejas. Então, foi feito um trabalho em 2016 para a minha eleição. Eu consegui ser eleito, mas um eleito desconhecido. Porque quando saiu a relação da votação, que eu fui o quinto ou o sexto mais votado dos 33, nem o prefeito Jonas Donizete me conhecia. Inclusive, ele me ligou, poxa, queria te conhecer, eu não te conheço e tal. A igreja que te conhecia naquela ocasião. A igreja que me conhecia, né? A gente foi apresentado na igreja, tinha muita gente antiga ainda na igreja, mas muitas pessoas novas também. Tá. Mas nós fomos apresentados e conseguimos a eleição. A gente tem 2 fotos, inclusive. Olha, primeiro, o senhor disse lá no começo que sempre gostou de esporte. A gente tem uma. Vamos ver, depois o senhor conta que time o nosso programa está acabando, mas eu estou vendo que tem muita história. Essa aí é... Quem que são esses? Time nosso. Um time lá da igreja mesmo, ou não? Alguns são da igreja, alguns não. Tá. Alguns são da igreja, outros não. Isso aí foi lá no Satélite Íris, num jogo agora recente que nós fomos jogar. E eles conseguiram, acho que é o Vasco, né? A camisa do Vasco. Parece que é. E a maioria são pessoas da igreja, a maioria. Sim. E tem uma outra também, uma outra foto, o senhor, com o pessoal jovem. Essa forma que o senhor... Aí, ó, isso aí foi na Praça Castro Mendes, ali em frente ao teatro, que nós tivemos, foi o dia do Luau, que nós fizemos lá uma palestra com a juventude. Tá. Como essa Campinas que o senhor disse que o senhor encontrou, ela é motivada por essa questão, já que o senhor gosta muito do esporte, e trabalhar com o jovem? Olha, a juventude, eu sempre falo para eles o seguinte, o jovem é o futuro, né? O que nós falamos do jovem? A juventude é o futuro. Eu sempre explico para os jovens, inclusive falei nesse dia aí, que a juventude ela tem 2 viés, né? Tem a juventude positiva, tem o futuro, que o jovem é o futuro, tá bom, mas tem um futuro que é positivo e tem um futuro que é negativo. Então eu comecei a dar exemplo, o futuro negativo é isso, isso e isso, o futuro positivo é esse, esse e esse. Falei, de vocês aqui pode sair o futuro prefeito da cidade, por exemplo, pode sair os grandes empresários, políticos, pais de família, mas daqui pode sair também presidiários. Eu fui dando exemplos do que é esse futuro. A importância de trabalhar com a juventude é porque a juventude hoje ela está mais conectada, querendo ou não, elas estão sendo mais informadas, né? E nós temos só que ter o cuidado de informar aquilo que é positivo para eles. Olha, hoje a gente conversou aqui com o Bispo Fernando Mendes. Inclusive, vocês perceberam que eu evito de chamar os nossos convidados aqui, muitos de vereador, porque eles vão falar da parte política lá no programa Em Pauta. Hoje a gente conheceu um pouquinho da sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. Seja sempre bem-vindo. E quando tiver novas histórias, a gente com certeza vai querer compartilhar aqui, viu? Muito obrigado. Eu que sempre agradeço essa oportunidade, as ferramentas que são colocadas à nossa disposição para a gente se comunicar, faz com que os munícipes, aqueles que nos dão a condição de ser vereador, conheça também esse outro lado que muitas vezes a gente não fala, né? Quando a gente está em campanha, a gente fala de projetos, promessas e tantas outras situações, mas particularmente nós temos uma história, nós temos uma família e somos gratos a Deus por nos dar a condição de ter a família que eu tenho e também os amigos que a gente conseguiu estar perto, né, por conta da própria política. Eu sempre agradeço a TV Câmara pela oportunidade que dá pra gente. A gente também agradece. Olha, o Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que a gente tem outras entrevistas também lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas. Até um próximo Na Casa do Povo.